Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano, sou professor de Educação Física do Fundamental 2 e do Ensino Médio também. Vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre Paralimpíada, que na verdade nós vamos começar justamente por aí. Não é mais Paralimpíada, ou nunca foi. Na verdade, a terminologia correta é Paralimpíada. O Brasil era o único país que fala a língua portuguesa que usava o termo Paralimpíada até pouco tempo. O Comitê Paralímpico pediu para que o Brasil adotasse o termo Paralimpíada para que ficasse padronizado no mundo inteiro o termo Paralimpíada. Então, a partir de agora, falaremos sobre Paralimpíada, não mais sobre Paralimpíada. Tudo bem, pessoal? Vou falar um pouquinho sobre a história dos Jogos Paralímpicos, tá? Antes da gente chegar no Rio 2016. Os primeiros registros de esportes, de competições adaptadas para pessoas com qualquer tipo de deficiência, data-se mais ou menos de uns 100 anos atrás, tá? Com clubes que adotavam pessoas surdas e faziam competições para integrar essas pessoas. Então, há 100 anos atrás, já existia em alguns clubes da Europa esse tipo de integração, tá? O forte mesmo da Paralimpíada pegou mesmo o termo Paralimpíada a partir da Segunda Guerra Mundial, quando soldados da Segunda Guerra se feriram e, mais precisamente nos Estados Unidos, fez-se então um trabalho para integrar esses soldados através do esporte, e aí começou mesmo o movimento paralímpico a partir dessa data, tá? Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, aproveitando o boom desse movimento, na abertura da Olimpíada de Londres, em 1948, já foi apresentada uma primeira competição em cadeiras de rodas, tá? Que eu disse lá atrás, até esse momento, era mais dos surdos. Depois, na Segunda Guerra, voltaram para os atletas feridos em guerra, e aí em 48, na abertura da Olimpíada de Londres, teve aí a primeira, então, exibição de uma competição em cadeira de rodas. Então, pessoal, em 1960, aconteceu o primeiro Jogos Paralímpicos na Itália com este nome, Jogos Paralímpicos. Foi o primeiro em 1960, em Roma, na Itália. A partir daí, ficou definido que de 4 em 4 anos aconteceria a Paralimpíada. A primeira Paralimpíada foi organizada por órgãos de integração dessas pessoas com deficiência. Ainda não existia o Comitê Paralímpico, que foi surgir lá em 1989 ainda, depois da Olimpíada de 1988, que aconteceu em Seul, na Coreia, que foi a primeira vez que a Paralimpíada foi realizada junto com a Olimpíada, como a gente está acostumado nos dias de hoje. Então, em 1988, que se juntou a Olimpíada com a Paralimpíada no mesmo ano. E em 89 apenas que foi fundado o Comitê Paralímpico. Muitos acham que a Paralimpíada derivou-se da Olimpíada, mas vocês puderam ver agora, por essa breve explicação da história, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês já viram no vídeo que o professor Levi fez que a Olimpíada surgiu na Era Antiga, lá nos gregos da Era Antiga. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, o símbolo olímpico, que são os anéis, que são os aros olímpicos, eles não são utilizados na Paralimpíada. A Paralimpíada tem o seu símbolo específico, que são chamados de agitos. Então, o símbolo dos Jogos Paralímpicos é esse aqui que você está vendo na tela, diferente daqueles dos anéis olímpicos que a gente está acostumado a ver nos Jogos Olímpicos. O símbolo da Paralimpíada são chamados de agitos, que representam o movimento, que é o movimento da Paralimpíada para integrar os deficientes de uma forma geral. Vou falar um pouquinho agora sobre a competição em si dos Jogos Paralímpicos. Qualquer atleta que seja deficiente, ele pode participar da Paralimpíada, mas da mesma forma que acontece na Olimpíada, eles têm que atingir uma meta, atingir um índice olímpico ou uma classificação paralímpica para poder atingir esse objetivo de disputar um jogo paralímpico. Cada modalidade tem a sua especificidade com relação à classe funcional dos seus atletas. O que é essa classe funcional?
Se vocês pararem para reparar agora na Paralimpíada, está acontecendo, por exemplo, o esporte chamado atletismo, que todos conhecem, mas que na verdade o atletismo, na Paralimpíada, existem vários atletas com várias deficiências atuando. Por exemplo, existe pessoas cegas, pessoas com deficiência no membro inferior, com deficiência nos membros superiores, com paralisia cerebral e outros tipos de deficiência também. Então, cada atleta é separado dentro dessas classes e dentro dessa classe existe também uma outra divisão. Tudo isso para poder garantir a igualdade entre os atletas, tá? Vou citar um exemplo. Um atleta que é cego, ele vai competir os 100 metros rasos com um atleta que não tem uma perna, por exemplo, que ele é deficiente de membros inferiores, ele teve uma perna amputada, por exemplo. É justo um atleta disputar uma prova de 100 metros, um cego disputar com uma pessoa que não tem uma perna? Tá? Então, é nesses termos que acontecem as classes funcionais. Então, cego só disputa com cego, deficiente de membro inferior só disputa com deficiente de membro inferior, membro superior e assim vai dentre todas as classes. Então, eu não vou falar para vocês sobre todas as classes funcionais, sobre todas as divisões, porque são muitas divisões, muitas classes dentro de cada esporte. Então, se vocês quiserem pesquisar mais, ficar sabendo sobre tudo da Paralimpíada, sobre as classificações funcionais, entre no site rio2016.com. Lá tem o setor do guia do espectador e lá você vai conseguir ver todas as classificações, todas as informações sobre as competições. Vou falar só uma curiosidade para vocês agora. Se você pesquisar sobre campeões paralímpicos de algumas modalidades, você vai ver que é muito comum que muda muito de um ano para o outro, tanto campeões como medalhistas. Por que isso acontece? Porque é muito comum surgir um novo atleta paralímpico, porque as pessoas sofrem acidentes, as pessoas ficam doentes. Então, acontece muito de pessoas aderirem ao movimento paralímpico de uma hora para outra, ao contrário da Olimpíada, em que muitos atletas vêm treinando desde criança até chegar à idade adulta, onde já vem sendo conhecido pela mídia, pelo público. Então, a Paralimpíada tem essa peculiaridade. Surgem atletas todos os dias praticamente, todo mês, todo ano. Então, muitas modalidades, surgem campeões e medalhistas novos a cada edição. Bom, pessoal, é isso aí. Se tiverem alguma dúvida, comente no vídeo, se inscreva no canal e é isso aí. Boa pesquisa para vocês. Valeu!